Graças e paz, igreja. Estão me ouvindo bem? É um privilégio estar aqui nessa noite. Agradeço ao convite, pastor Eliezer, a Cris. O meu contato foi com a Cris. E eu louvo a Deus por poder estar aqui. Aconteceram tantas coisas nas nossas vidas, minha e do pastor, depois que nós recebemos esse convite. Mas eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus ao pastor Eliezer, a irmã Roseli, a família e a igreja aqui que nos convidou. Obrigada por nos hospedar. Estamos lá no hotel. Falei para o povo da igreja, falaram, nossa, que chique. Eu falei, é para uma lição para nós, hein? Para nós também fazermos assim, não é verdade? Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa igreja, porque eu tenho uma dívida de gratidão, e dívida de gratidão não tem dinheiro que pague, por mais dinheiro que você tenha. Eu tenho uma dívida de gratidão com o pastor Eliezer. O pastor Eliezer é nosso amigo do coração. Ele já nos ajudou em muitas ocasiões na nossa vida. E eu lembro que quando nós fomos organizar a segunda IBI, eu liguei para o pastor Eliezer e falei, pastor Eliezer, como que eu faço? Meu Deus do céu, nós não sabemos o que fazer. E eu era secretária da igreja na época, da primeira igreja. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele deu todas as orientações. E eu falei assim, o estatuto, o que eu faço? Ele falou assim, pega o modelo da CIB. Aí me ensinou a fazer os ajustes para a igreja local. E nós fomos num advogado e ele nos abençoou, nem cobrou nada. E nós conseguimos, na época, em 2014, já vai fazer 10 anos, o ano que vem, que nós organizamos a segunda IBI. E o pastor Eliezer, ele tem uma participação muito grande naquela igreja, no nosso ministério. A irmã Roseli, minha diretora no seminário. Nós não temos aula presencial mais lá para o nosso lado, temos alguns módulos, mas quem sabe vamos montar um na nossa igreja, eu creio. E continuamos, somos amigos há muitos anos, moramos em Guaíra. Fomos embora de Guaíra em 2008, agora dia 26 de dezembro, faz 15 anos que nós moramos em Arapongas. E eu fui para a segunda IBI, que na época era uma congregação, em 2011, já faz 12 anos que eu estou lá, naquele lugar. Eu não era pastora ordenada, e até foi um dos motivos de pedir minha ordenação. E quem estava lá no congresso lembra que eu fui ordenada dia 12 de outubro de 2012, lá na colônia 8 Marsum, que foi nosso encontro do DEFEPAR. E o pastor Eliezer estava lá, a irmã Roseli, e estivemos juntos, e foi um momento muito precioso na minha vida. E se eu for contar as lutas, eu não quero contar nenhuma, eu quero contar todas as vitórias. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa está contando um testemunho da vida, ela só teve isso na vida, que coisa boa. Mas não, nós tivemos luta, mas as vitórias foram maiores. Se nós estamos aqui, é porque nós tivemos essa vitória em nome do Senhor Jesus. E eu já quero contar, antes de eu ler a palavra, um testemunho aqui. Essa semana, eu quase que tive que ligar para a Cris, que era o maior contato, porque era homenagem ao pastor Eliezer e à irmã Roseli, ontem. E o pastor Abraão, dia 1º de novembro, ele foi ao médico, ele precisava fazer alguns exames. E como plano, eles demoram muito para liberar. Na verdade, liberaram para dia 28. E o exame, ou os exames, que era mais que um, tinha que tomar anestesia. E aí, na terça-feira, nós fomos de manhã lá para ser atendido. E ele foi, assim, normal, como ele está, E deu tchauzinho, eu fui até lá na sala, porque eu brinquei com a minha filha, que agora eu sou cuidadora de idosos, Como coisa que eu não sou idosa,
Mas minha filha ela trabalha numa escola, ela dá aula de música, então ela tem os alunos dela, é complicado para ela sair. Então eu fui. E até foi bom, por causa de umas situações, foi bom eu ter ido. E o pastor Abraão entrou lá para fazer os exames, e eu sabia que ele ia tomar anestesia, mas não sabia que ele ia voltar do jeito que ele voltou. E aí ele voltou. E colocaram ele numa salinha, ele estava com oxigênio, ele estava com um soro, ele estava ligado nos aparelhos lá. E a médica falou assim, você tem que incentivar ele a acordar, porque senão ele vai ficar dormindo o dia inteiro aqui. Eu falei, mas que coisa, ele já fez outra vez e não dormiu assim. E ela vinha toda hora ali, atendia, e eu estava ali, de enfermeira-chefe. E ele não acordava, irmãos, ele não acordava. E eu ainda pensei desse compromisso. Eu falei, acho que eu vou ligar para a Cris e vou dizer, ou eu vou sozinha. Acho que eu vou sozinha, né? Porque tão difícil na última hora pedir para alguém vir. E aí ele demorou. Ele demorou para acordar e ele nem sabe disso. E cada tempinho a médica vinha ali e falava, bem, e daí? Eu, nada. E eu pegava na mão dele e falava assim, bem, se você está me ouvindo, mexe com a mão. Nada. Bem, se você está me ouvindo, mexe com o dedo. Eu não conseguia com a mão, pelo menos com o dedo, né? Nada. E eu falava no ouvido dele, nada, e nada, e nada. De repente, aquele monitor lá começou a cair o batimento do coração dele. E eu falei, agora sim. Ele brinca comigo, que eu falei para ele, bem, você quase morreu. Ele falou assim, não vivo falando que eu sou chato. E não queria que eu morresse. Eu falei, você é chato, mas eu não queria que você morresse. É que eu não sou chata, sabe, irmãos? Eu, para ser anjo, falta só as asinhas atrás. Aí ele começou a ter um negócio esquisito, assim, que eu nunca vi aquilo. E a minha mãe falava muito na tal da sororoca da morte, não sei se isso existe, era bem antigo isso, né? E ele não voltava, e eu incentivando, falando, e a médica vinha e falava assim, incentiva ele, mas incentivar o que falar mais? Até que ele falou assim, bem baixinho assim, que eu não consegui ouvir. Alguma coisa, eu não sei o que ele falou. Porque não dava para entender. Aí ele foi, e o que eu entendi que ele falou assim, passou. Eu falei, passou. Mas na hora dos batimentos, começou a cair assim. Eu fui para sair para chamar a médica, que era quase em frente assim que fica o lugar que a médica ficava. Eu fui sair assim e lembrei assim e falei, misericórdia, Jesus. E quando eu falei misericórdia, Jesus começou a subir novamente. Eu falei, oh glória. Aqueles apitinhos assim, igual a gente vê em filme, eu já entrei na UTI orar por pessoas, mas é diferente você entrar, você já está preparado, vai orar, já sabe como o doente da tua igreja está. E ali eu, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem nada de mente eu estava preparada. E quando ele chegou aqui ontem, que ele estava todo bonitinho, não estava bonitinho? De terninho, de gravatinha, combinando com o meu vestido e tal. Ninguém imagina que aconteceu isso. E foi na terça-feira. Então, se ele está aqui, foi a misericórdia de Deus que alcançou a vida dele. E eu quero falar um pouco sobre missões. Eu vou contar alguns testemunhos. Esse culto é transmitido ao vivo, né? É transmitido? Gravado. É que para eu falar números, aí é meio complicada a transmissão, né? Não sei se depois dá para editar. Número de missões da nossa igreja. Antes de eu contar alguns testemunhos, a ênfase missionária, eu quero ler um texto. Não vou nem dizer que é conhecida, é hiper conhecida de todos nós. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 51. Marcos, Evangelho de Marcos 10,
46 ao 51. Esse texto tem em Mateus, tem em Lucas, mas eu gosto bastante de como Marcos escreveu. Amém? Todos encontraram? E vieram para Jericó. Vieram para Jericó, Jesus e os discípulos. E saindo ele, Jesus, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Amém? Podeis assentar. Obrigada. Todos nós conhecemos essa palavra. Todos nós conhecemos o evangelista Marcos. Todos nós conhecemos muitos detalhes. Nós temos um professor aqui de homilética, hermenêutica, exegese e o que vocês imaginarem. O pastor Lies é muito bom nessa área. Mas eu quero falar com vocês essa noite o seguinte: sempre haverá um cego, mas sempre haverá Jesus de Nazaré. A ênfase sobre missões essa noite, eu orei pelo Haiti e orei pela Argentina. O Haiti é um país que ele é muito perseguido por terremotos. Vocês sabem disso, sempre tem. E sempre estão destacando o nosso exército para ir lá e tal no Haiti. E a Argentina, eu orei também pela Argentina. Era para orar por um, eu orei por dois, porque a Argentina está numa transição de poder, de mudança de governo, então precisa bastante das nossas orações, aqui tão pertinho de nós. Olhando aqui para o texto, Jesus sempre teve uma missão e nós queremos tanto fazer missões. E tem pessoas que querem ser consagrados a missionário. Mas eu não sei, assim, que tipo, às vezes, que eles querem ser consagrados a missionário, se não querem ir para um campo. Eu quero ser missionário, mas eu quero ficar aqui. Até um falou um dia para o pastor Abraão: eu quero ficar aqui, porque aqui eu tenho casa, aqui tenho família e tal. Até hoje, que eu saiba, nunca foi para campo nenhum. E queria ser consagrada a missionário. Uma outra pessoa também, que eu lembro, que falava assim, que queria tanto ir para a obra. Mais de 20 anos atrás. Aí ele falava assim: pastor, é o seguinte, eu quero ir para a obra, mas eu preciso de dinheiro. Então, quando eu tiver um dinheiro suficiente, eu vou para a obra. Até hoje, já teve dinheiro, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro e não foi para a obra. E nesse meio de tempo dessas pessoas, que são alguns só que eu estou citando, sempre houve um cego. E quando nós olhamos para missões, cada um de nós temos uma missão. O que é missão? Você recebeu uma incumbência. Mas uma incumbência de quem nesse caso? Alguém fez a você uma incumbência, algo para você executar. Então é o Senhor Jesus que te deu uma tarefa para você, para eu executar no reino dele. Não tem missões sem missão e sem missionário. Mas missionário não vive de vento, de brisa. Não vive. Ele precisa de sustento. E quem sustenta a obra também não é o vento. Somos nós, a igreja. Como que nasce missões? Jesus não precisava ter curado esse cego. Jesus não precisava curar ninguém, não precisava dar pão para ninguém. Ele fez porque ele quis, porque ele veio com uma missão específica
dada a ele pelo Pai. Aí você fala assim, mas meu Deus, como que eu vou fazer? Lá tem, ó, pede-me, te darei as nações. Até tem um hino com aquela letra ali. E aí você canta, coisa mais linda aqui na igreja. E de repente aparece um cego, não de Jericó, de Cascavel, de Arapongas, do Brasil, lá do mundo, na tua vida. Aí você fala assim, não é comigo não, eu não sei. Aqui não existe ninguém assim, glória a Deus, aleluia. Lá na minha igreja tem gente que não quer nem dar aula na escola dominical, se o pastor Abrão está lá, porque não pode dar aula na frente do pastor Abrão. Eu não sei como que o pastor Abrão deu aula na frente do pastor Eliezer, que já foi professor nosso. Eu não posso fazer. Eu tenho umas amigas, e eu tenho um grupo, não é do WhatsApp, é ao vivo. E de vez em quando, essas amigas minhas, eu reúno elas na minha casa. Eu tenho uma mesa grande assim, e eu faço um café da tarde, e reúno elas lá. Nenhuma delas é crente. Ser evangélico hoje é meio moda, tá? Eu ainda gosto do termo crente antigo. Quando perguntam para mim o que você é, eu falo, sou crente. Crente. E ainda eu falo com ele, né? É ti. E eu convido elas para ir naquele café da tarde. 3 assuntos são proibidos naquele café. Falar de marido, mal de marido, ou até de marido. Falar de política, mal ou bem. E falar de religião, mal ou bem. Mas a primeira coisa que eu faço é orar por cada uma delas. E aí começa o evangelismo. Nessa oração. E aí eu conto testemunhos. E aí eu falo de Jesus, não de religião, do Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi passando por Jericó, que passa aqui em Cascavel, que passa lá em Arapongas, mas faz o cego ver. E quando eu olho assim para aquelas mulheres, assim, muitas vezes eu vejo lágrimas nos olhos. Mas por que você não fala para elas falar de religião? Porque cada uma vai ter a sua. E eu quero falar de Jesus de Nazaré. Do filho de Davi que esse cego gritava. Porque Jesus era um nome muito comum na época. Era um nome muito comum, como José para nós. E aí, se não identificasse Jesus, poderia ser outro que ele estivesse gritando, mas ele falava assim, Jesus, filho de Davi, Jesus de Nazaré. É aquele lá da Galileia. E quando eu olho aqui para esse cego, eu vejo missões. Hoje, na nossa época, existem cegos. Mas e que estratégia? Deus vai dar estratégia para você. Deus vai dar. Um dia um irmão chegou para o pastor Abrão e falou, pastor do céu, alguém me deu uma profecia lá que eu vou ser pastor e não quero saber desse negócio. Aí o pastor Abrão falou assim, mas escuta aqui, meu irmão. Deus te levantou para contribuir com a igreja, com missões. Por que você está preocupado que alguém profetizou que você vai ser pastor, você não quer ser pastor? E o irmão era um contribuinte fiel. Deus vai te levantar naquilo que Ele quer. Se a profecia é de Deus, amém. Mas não fique pensando, agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Igual o que falou para o pastor, faz mais de 20 anos que está catando dinheiro, não sei aonde, para ir para a obra. E até agora não conseguiu, e acho que não vai conseguir. Porque nem tem saúde mais. Então, quando eu olho assim, sempre haverá um cego, mas sempre há, hoje, presente, um Jesus de Nazaré. Sempre há. Aquele que tem misericórdia. Aquele que teve misericórdia lá naquele dia, que o pastor estava lá naquele lugar, quase uma mini UTI. E quando eu olho aqui para a Bíblia, e olho para esse homem aqui, e olho para Jesus, Jesus poderia ter continuado, poderia ter passado. Como você pode olhar para todas as nações, como você pode olhar para as necessidades dos missionários e não ligar? Por que Jesus parou? Por que você para fazer missões?
Sabe por que eu paro para fazer missões na minha igreja, que é uma pequena igreja, com grandes ações? Vocês têm o dobro da nossa igreja na escola dominical. É verdade. Mas nós temos um coração missionário. O dia que eu liguei para a CIB para pedir lá para o Cid, pastor Norcides, eu chamo ele de Cid, meu amigo Cid. Falei, Cid, me mande um boleto de missões agora que eu preciso depositar. Ele falou assim, pastora Lúcia, a tua igreja tem DNA missionário. Eu chorei. Eu não tinha outra ação para fazer a não ser chorar. E a nossa realidade é muito diferente da de vocês. Irmãos, nós pastoreamos uma igreja que fica num bairro. É tipo assim, tem a linha do trem para cá e para lá da linha do trem. É um lugar que tem bastante indústria. É uma igreja de operários que trabalham, a maioria nas fábricas de móveis, de sofá e tal e tal. E quando nós olhamos para a nossa realidade, ela é uma realidade missionária e eu não tenho como explicar. Esses dias um pastor me ligou e falou assim, você tem que ir lá na minha igreja para ensinar a fazer missões. Eu falei, não sei ensinar, tem que estar no coração, senão você não faz. Você não faz. Você olha para o cego, você passa e vai embora, não liga. E quando eu olho assim para a nossa realidade, eu vejo os testemunhos dos irmãos. Nós começamos agora em janeiro já. E daí quando chega, nós pedimos sempre para a CIB, eu sempre dou uma ligada para a Secretaria de Missões pedindo mais uns dias. Daí nós mandamos em outubro, porque esperamos mais um pagamento para ver se entra mais dinheiro. E sempre entra. E nós fazemos muitas promoções, nós fazemos muitas tarefas, missões. Irmãos, se eu for arrecadar, e acredito assim, que R$10 de cada um para comprar alguma coisa, talvez eu não consiga. Agora, se eu falar missões, eu consigo muito mais do que 10 de cada um. Só que tem um detalhe, irmãos, eu conto essas realidades. No mínimo uma vez por ano, eu conto a história dos batistas independentes, do John Ongman, do Eric, que vieram aqui. Eu conto essa história. E eu choro. Cada vez que eu leio aquela carta lá, eu choro. Porque lá na carta diz assim, os nossos filhos estão se perdendo nas trevas. E eu olho assim e conto essa realidade. E eles vivem missões. E o ano passado, nós fizemos a campanha missionária e eu falei algo assim na igreja e eu não imaginava, essas crianças assim, a gente pensa assim, não presta atenção, ficam, às vezes não tem nem cultinho para eles, às vezes os professores não vão, e aí lá é a igreja pequena, não esqueça disso, falta um, já é complicado. Aí o menininho estava assim com a avó dele, e eu falei, irmãos, eu vou falar para vocês que essa campanha missionária não é para comprar roupa bonita, que lá tem algumas lojas, eu citei as lojas de roupa e calçado. Não é para isso, irmãos. É para comprar comida. A nossa realidade é feijão e arroz. A realidade deles pode ser outro tipo de alimento, mas é para isso que nós vamos mandar essa oferta missionária. Então vamos fazer a promoção, era pizza. Promoção de pizza para nós arrecadarmos, para comprar comida para os nossos missionários. Aí nós mandamos para a CIB, que é a nacional, e a CIB Park, que é a regional. Cada um manda para a sua regional a metade da arrecadada. Nós mandamos até com centavos, assim. E aí, eu nem sabia. A mãe do menininho nem é membro da nossa igreja, ela é membro de uma outra igreja. O menininho vai com a avó. E o tio dele tem uma oficina. E ele pegou e levou os cartõezinhos da pizza. E todo mundo que chegava na oficina, ele ia vender. Mas na verdade ele não vendia, irmãos. Ele obrigava quase a pessoa a comprar. Bem pequenininho, agora ele está maiorzinho, mas ele era bem pequenininho nessa época. E chegava a pessoa, a avó dele falou assim, pastora, parecia você falando com as pessoas que chegavam na oficina. Parecia a pastora Lúcia falando.
O que o Felipe falava para as pessoas é exatamente aquilo que se falou no culto. Ele explicava tudo porque que era esse dinheiro, que não era para comprar roupa, ele citava as lojas que eu falava, não é para comprar calçado, é para comprar comida, irmãos, é arroz e feijão na mesa do missionário, nem sabe se é arroz e feijão onde vai, mas amém, a gente tem que contar essa realidade para eles. E ele vendeu, irmãos, o pastor Abrão deu até um prêmiozinho para ele um dia, falou assim, eu vou dar um prêmio que ele é o nosso missionário. Ele vendeu cartões de missões que gente velha de igreja, que estava lá desde não sei quando, não conseguiu vender. Porque ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto de vida. Ele olhava onde estava o cego. Eu não vou lá, eu não vou. Eu nunca fui nenhum campo missionário. Nenhum campo fui. Mas eu sei como acontece. E quando eu olho assim para as coisas que acontecem lá na minha igreja, na minha realidade, nessa pequena igreja com grandes ações, sempre haverá um cego, mas sempre há um Jesus de Nazaré. Esse ano aconteceram tantas coisas e nós pensamos assim, esse ano não sei como que vai ser missões, porque nós colocamos porcelanato na igreja, e nós havíamos colocado blindex e fizemos tantos projetos financeiros na igreja. E nós pensamos, Senhor amado, tenha misericórdia, como vai ser? Mas o coração dos irmãos, que isso precisa ter coração, em primeiro lugar. Vocês já ouviram falar das gavetinhas do coração? O coração dos irmãos da igreja de São Rafael, ele tem 2 gavetinhas. Uma gavetinha do coração para a igreja local e uma gavetinha do coração é para missões. E chegou o dia de entregar. No dia de entregar, irmãos, eu só choro. Sabe? Eu só choro, porque quando eu vejo as coisas acontecendo assim, eu não vejo assim tanto número, eu vejo assim as coisas acontecendo. E quando os irmãos começam a vir, que a gente faz uma cerimônia, aí põe uma mesa e tal, sempre depois tem comida, porque nós, diz um irmão da igreja que nós vamos ser arrebatados por último, pastor Décio. Porque nós somos muito pesados, de tanto que nós comemos. Ele diz isso. Claro que é uma heresia, né? Mas sempre depois a gente tem algo para comer. E aí, esse dia acho que era dia de macarrão, macarronada e tal. Aí quando os irmãos vieram colocar a mesa, assim, antes já, estava uma mesa decorada, os irmãos vieram trazer missões. Nosso culto não é transmitido. E, infelizmente nós não temos esse costume. E aí os irmãos vieram assim. E eu pedi autorização para 2 pessoas para contar o testemunho. Não vou contar números porque é transmitido aqui, mas poderia contar, se depois me perguntar, eu conto o valor. E veio uma irmã. Essa irmã, ela me autorizou a contar aqui, mas eu sabia só uma parte do testemunho dela. Ela tem 5 filhos. Uma filha não mora com ela, já está morando com a avó, no Rio Grande do Sul. Mas ela tem 4 escadinhas assim. Na verdade, eles são nossos caroneirinhos, porque o pai trabalha durante o dia e trabalha à noite de segurança. Então, eles mandam um recadinho que querem carona. Irmãos, eu vou contar uma obra missionária que acontece com o nosso carro, tá? Nós vamos em 9 para a igreja. 9 dentro da EcoSport, tá? Como? Um pro colo do outro. E aí, ela veio para frente. Ela veio, as criançadinhas vieram também, assim, tem até um que já é adolescente, inclusive domingo ele foi batizado, graças a Deus, fez o estudo bíblico, que nós falamos, curso do batismo. E aí eles vieram aqui na frente com a mãe, e ela veio com uma caixinha bonitinha. E eu falo para os irmãos, gente, quem traz caixinha, devolvo, porque eu empresto as minhas para o pastor Abrão também levar as moedas dele, daí eu também não quero doar minha caixinha. Ela trouxe uma caixinha de madeira, assim, bem bonitinha, e falou assim, aqui está a nossa oferta missionária. E lá dentro tinha da caixinha. E quando eu olhei assim a realidade, eu falei, Jesus só pode ser coração. Mas eu não sabia o restante do testemunho dela. Sábado e domingo nós tivemos
nosso encerramento do ano, confraternização da igreja numa chácara, e ela estava me contando. Ela falou, pastora, nós fizemos o propósito de missões e começamos a guardar dinheiro na caixinha. Ela falou assim, daí primeiro estragou o nosso carro. E aí meu marido olhava para a caixinha de missões e eu falava, Ela falou assim, não senhor. Aí ele falou assim, mas menina do céu, R$3.500 vai ser o concerto. Ela falou, mas dinheiro de missões não, de jeito nenhum. Falou, mas como que nós vamos pagar? Não, missões não, deixa a caixinha de missões. E estavam juntando, depois eles somaram. Aí tá tudo bem, foram lá, parcelaram e não sei quantas vezes. Porque lá em casa a gente parcela em 10, sabe? Se der em 12. Aí eles foram lá, parcelaram o concerto, um valor que eles podiam pagar. Amém, resolveu, não mexeu na bendita caixinha bonitinha. Tá, passou uns dias, ela tem 4 crianças, mais ela e o marido. Ela trabalha num hospital. Ela tem que lavar aquele monte de roupa deles. A máquina estragou. Aí, ela que olhava para a caixinha de missões. Mas aí ela já tinha proibido o marido de mexer no missões. Então ela falou assim, não, eu não vou mexer também. Aí ela começou a orar, Deus, o que eu vou fazer para lavar a roupa dessas crianças? E ela falou que chegou um dia e lavou na mão e descascou os dedos dela de tanta roupa que é. Imagine, 4 crianças, escola e tudo. Aí ela falou, Deus, o que eu vou fazer? Ela foi numa loja, a loja estava financiando em 12 vezes. Ela comprou uma máquina nova, porque ela não mexeu na caixinha de missões. E no dia de missões ela entregou a caixinha com todo o dinheiro que tinha dentro. Esse testemunho não é inventado, é pessoa que está lá na minha igreja. Você pode ir lá e perguntar. Haverá um cego, mas ele se preocupa com esse cego, como Jesus se preocupou com ele. Outro testemunho que eu também pedi autorização para eu contar, porque é muito bênção também. Tem um casal que estão construindo e gastando muito. E eles sempre fazem, assim, oferta para missões. Isso não é novidade. Mas ela falou para o marido dela, olha aqui, eu tenho no meu coração de doar tanto para missões. Esse tanto eu não sei. Aí ele falou assim, se está no seu coração, a pastora Lu sempre fala que aquilo que está no coração vai sair bem feito. Eu sempre falo, às vezes sai alguma coisa mal feita, eu falo assim, não estava no coração da pessoa, fez por fazer. Se está no teu coração, você vai fazer. E ela me contou isso, ela falou assim, eu não devia ter aberto a minha boca, hein? Eu sabia que a gente não podia. E aí ela falou, mas nós estamos construindo, gastando bastante. Já iam doar para missões. Ele falou, mas você não falou, agora abriu a boca. Lembra que a pastora Lúcia explica mundo espiritual? O mundo espiritual comando de voz. Gente, eu explico, mas é outro sentido. Amém. Tá bom, então eu vou doar. E ela pegou, chegou no dia lá, eu não sei quanto que era, ela pegou e colocou lá. E aí sempre a gente fala assim, que eu faço esse momento missionário, eu falo assim, alguém vai lá contar, tal. E eles foram lá. E aí ela ficou tão preocupada, que ela falou, meu Deus, eu dei de coração, mas meu coração está preso, porque construindo, meu Deus, será que não vai fazer falta? O que vai acontecer? Meu pai dava para comprar tanta coisa, que às vezes a pessoa pensa isso, né? E olha, irmãos, eu não sabia dessa história. Quando ela chegou em casa, o marido dela tem um palitozinho assim meio manjado, sabe? E ele gosta daquele palitozinho, mas ele quase não usa aquele palitozinho. E quando ela chegou em casa, tinha dentro do bolso daquele paletó, que ele ia guardando os dinheiro ali, ele não lembrava, ele foi para a igreja, voltou da igreja, exatamente o valor. Ela falou, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. E não era pouco. Então, quando eu olho para esses testemunhos e quando eu olho para a realidade da nossa pequena igreja, é isso que acontece. Sabe o que tem que acontecer? Entendimento
o que é missões. Você tem que entender, mas não adianta um professor te explicar. Você tem que entender no coração. Quando você olha para esse entendimento que você tem de missões, você precisa compreender o que é missões. Eu preciso compreender por que esse cego está lá na beira do caminho e o que eu tenho que fazer. Eu preciso compreender. E aí, quando você olha para toda essa situação, você vai lembrar no teu coração que você tem um chamado missionário. Ah, mas eu não vou para outro país, eu não tenho dinheiro para contribuir. Então faça algo na tua cidade, faça na tua casa, faça um café, chame alguém que não conhece Jesus, fale de Jesus da rua, faça missões. Missões não é só dinheiro também, você manda dinheiro lá, você nunca ora pelo missionário, você nem sabe quem é o missionário. A CIB edita uma revistinha e manda para nós, tem todos os nomes e as fotinhas. Ore lá pelas fotinhas, como foi projetado aqui, foi uma boa ideia, nós não projetamos lá. Tem a revistinha, ore, contribua, mas faça algo. O cego que está no caminho, Jericó, é aqui, você tem que olhar para as pessoas. Eu já perdi tanta oportunidade de fazer esse tal de missões que às vezes eu entendi errado. Um dia eu fui num shopping com a minha filha, tinha uma mulher chorando, e eu tentando consolar a mulher, não orei pela mulher e até hoje me arrependo. Eu podia ter feito isso, Hoje eu não perco mais oportunidade. Eu oro no mercado para alguém que fala que não está bem, eu oro na rua, eu oro no shopping, eu oro onde eu for. Esses dias eu fui, aliás, pegar os bordados. Encomendei os bordados e fui lá buscar. E quando cheguei lá nos bordados, chegou uma mulher aflita, assim, se jogou no chão. E falou assim, gente, eu não estou aguentando, que está muito calor. E lá nem é tão calor como aqui, mas estava bem calor. Ela falou assim, eu não estou aguentando, porque eu estou em agonia, e eu ali esperando os bordados. E aí eu falei, mas eu, uma missionária, né? Coraçãozão, missionário dentro da igreja é fácil. Eu falei assim, senhora, eu posso orar pela senhora? Ela olhou assim com a cara, meu Deus, aqui nesse lugar. E eu comecei a orar por aquela mulher. E para a glória do Senhor Jesus, quando eu saí com os bordados, a mulher estava bem, já ia embora. Deus tem um chamado para a tua vida. Sempre haverá um cego no teu caminho. Mas você tem que agir como Jesus de Nazaré agiu. Ele voltou, olhou, e o cego foi encontrar Jesus. Você já imaginou? Você já conversou com o cego? Eu já até trabalhei em APAI. Eu não sei, mas eu não sei você. A gente tem mania de falar gritado com o cego. Um dia até uma professora falou para mim assim, Lúcia, não precisa gritar, ele é cego, ele não é surdo. Eu, desculpe. Eu falava alto porque a pessoa não me enxergava, né? Só que aqui era o contrário, o cego gritava para Jesus. O cego falava assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você se colocar no lugar de alguém. É você ver o sofrimento de dor de alguém e se colocar. Eu vi que aquela mulher estava em agonia. Eu nunca mais, talvez, veja aquela mulher. Mas a semente ficou no coração daquela mulher. A nossa filha, esses dias atrás, ela inventou de fazer uma arte. Estava contando para a irmã Roseli, ela trabalha numa escola de música, então às vezes ela chega bem tarde em casa. E aí meu neto não estava lá. E quando ela chegou, ela foi fazer uma comida e ela foi andar de meia dentro de casa. É bom para a gente aprender também. E ela foi pegar a comida e o meu neto tem um gatinho. E ela foi se livrar do gatinho e ela caiu com tudo. Mas às vezes eles brincam comigo. Mamãe, aconteceu tal coisa. Mamãe, aconteceu tal coisa. E ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu caí. Eu falei, para de brincar. Falei, para de brincar. Ela falou, não, é verdade, vem aqui. E foi tão engraçado que agora a gente ri. Que o pastor Abraão, um verdadeiro missionário, um enfermeiro de primeira categoria, pegou band-aid e uma pomada. E corremos lá.
ela não mora tão longe, ela mora até perto, ela mora num apartamentinho. Aí corremos lá, para socorrer a Deise. Quando nós chegamos lá, a Deise estava no sofá, sentada, muito mal, com náuseas ruins. Eu falei, vamos embora, vamos lá para a UPA. E fomos. E chegamos na UPA, que ela não tem plano de saúde, nós chegamos na UPA. Aí era emergência, ela tinha caído. E era engraçado que a velha conduzia a nova, né? Porque sempre é alguém novo conduzindo o idoso. Lá era o contrário, a idosa conduzindo o idoso, conduzindo a nova. Aí fomos, ela com uma toalha, assim, bem mal. Daí o rapaz falou, vamos lá na sala de raio-x. Eu falei, mas eu tenho que tomar radiação por causa dela. Falei, olha para minha idade. Ele falou, mas não tem jeito, ela está caindo, a senhora tem que ir lá para segurar ela. E eu fui com a Deise. Quando você falar para Deus assim, que você tem um chamado e que você vai obedecer, quando aparecer um cego no teu caminho, pense bem antes de falar, tá? Pense bem. Você não é Jesus, mas você está em nome de Jesus. E aonde você está, você representa Ele. Cuidado com o que você faz. E quando eu cheguei naquele lugar, ficamos lá e fizemos tudo aquilo lá e tal. Ela falou, você tem que ficar aqui na observação. Falei, Jesus. Aí o Abrão estava lá fora, eu liguei bem, pode ir para casa, que nós vamos ficar aqui. Aí ia dando as notícias, como que a Deise está, ficamos lá até de madrugada e tal. E quando lá, assim, é uma enfermaria feminina, entra e sai toda hora, porque é emergência, UPA. E aí eu orava por um, eu orava por outro, eu sentada assim, a Deise ali bem mal, tomando soro e tal. E de repente entrou uma menina, bem novinha assim, branquinha assim. E o Espírito Santo falou assim, vai lá, converse com ela. E eu falo assim, Espírito Santo, por que o Senhor me põe numa fria? Eu sempre falo isso, verdade, não é mentira não. Eu não vou conversar com essa menina. A menina estava assim, arranhada, assim, bem complicada, junto com a mãe. E eu não tive sossego. E olhava para a Deise, assim, olhava para a menina, né? Olhava para a Deise, olhava para a menina, eu sentada assim numa cadeira. E eu fui conversar com a menina. E eu fiquei, na verdade, 1 hora conversando com a menina. Eu testemunhei da minha cura para a menina, eu testemunhei que Jesus faz, eu testemunhei que a gente não quer matar a nossa vida, a gente quer matar a nossa dor. Expliquei para a menina e orei pela menina. Porque quando eu pergunto assim, eu posso orar por você? Eu já estou orando, tá? Porque se disser não, já orei. Aí eu perguntei assim para ela, posso orar por você? Já comecei a orar, eu orei, né? Eu aprendi com o professor que quando é assim, você ora com o olho aberto, né? Eu orei assim por ela, mas em nome do Senhor Jesus, orei, conversei com ela. A mãe dela falou assim, ela não deixa ninguém chegar perto. E eu coloquei a mão na perna dela. Eu falei, Eu falei, quando eu coloquei a mão na tua perna, você teve um choque? Ela falou assim, não tive um choque. Eu falei, E continuei conversando com ela, dei meu telefone, ela nunca me ligou, mas eu estou orando ainda por ela, continuo orando por ela. E aí, quando ela foi embora, que ela foi embora antes da Deise, eu falei assim, olha, você não gosta que ninguém chegue perto de você. Ela não vai na escola, não vai nada, ela está numa depressão profunda. Eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Ela falou, pode. E eu abracei ela, falei, leve Jesus com você. Você precisa de Jesus. E a hora que você quiser morrer, você lembra que Jesus já morreu por você, você tem vida. E quando nós saímos de lá, 10h30, grogue ainda, a Deise falou assim, mãe, será que Jesus me derrubou só para você vir aqui orar por esse povo? Eu falei, não sei. Temos uma missão, que não é só contribuir, é bom contribuir, esses testemunhos que eu contei, a nossa realidade, a nossa igreja é uma igreja missionária, realmente existe compaixão pelas vidas, existe compaixão pelos cegos. Nós temos uma incumbência no nosso coração de fazer missões, nós oramos por missões, nós concordamos com missões, nós temos missões no nosso DNA, é concreto no nosso coração missões. Só que no dia a dia, nós também precisamos fazer o que Deus quer. Nós não podemos deixar oportunidades passar. Uma vez, quando eu fazia faculdade, foi um grande
preletor, um grande professor, dar uma palestra. E aí ele perguntava assim, o que você não pode perder na vida? Um não podia perder carro, namorada, que era a época assim dos estudantes, podia perder não sei o que, podia dizer. Um rapaz lá no ginásio de esporte se levantou e ele falou assim, eu não posso perder oportunidades. Ele ganhou um livro e ganhou uns prêmios lá do preletor. Você e eu não podemos perder oportunidade nenhuma. Deus te levantou nessa terra com uma missão. Missão é particular. Missões, nações, mundo, CIB. Eu fico brava às vezes com o pastor Abrão, que ele fala assim, receba Jesus do coração. Se você quiser servir a Deus, você pode. Eu falo, não, que sirva a Deus aqui na nossa igreja. Fale sobre missões. Conte as proezas que Deus faz, mas nunca esqueça de orar e nunca esqueça de lembrar no teu coração, sempre haverá um cego, mas sempre haverá Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Podemos ficar em pé? Eu acho que eu já até passei da hora. Eu quero que você pense em alguém agora. Nós já oramos pelas nações, nós já oramos por missões, nós ofertamos em dinheiro para missões. Na nossa igreja a gente sempre fala, irmãos, nenhum centavo para missões fica aqui. Mas Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, que se vocês imaginarem o que existe assim na igreja, o que Deus faz no nosso caixa, eu não tenho como dizer que não é milagre. O milagre da multiplicação existe mesmo na nossa igreja, só que existe também um milagre no coração de semear. Se você não semeia, você não vai colher nunca. E nós semeamos, e nós colhemos. A nossa realidade é muito diferente da de vocês, financeiramente, tantas mentes aí, como eu já falei. Só que Deus tem nos abençoado. Quando nós olhamos para as coisas, é só Deus. O missionário Cristiane foi lá esses dias. E ela é testemunha viva. E tinha um pinguinho de gente na igreja. Eu falei, Jesus amado, não vai ter arrecadação de dinheiro hoje para missionária. Mas tá, o caixa, amém, glória a Deus, aleluia e tal. E eu falei, irmãos, vocês não têm presente para a Cris que vai ficar no aeroporto. Aí a irmã, quero dar uma tapué. Falei, tapué não dá, irmã. Não dá. Era tapué de verdade. Eu falei, não dá, irmã. É porque às vezes alguém leva, Cris, as moedinhas dentro da Tupperware e é vendida a Tupperware por 41 lá no dia de missões. Gente, se eu contar para vocês, eu vou ficar a noite inteira falando, vocês vão falar, mas meu Deus, esses caras não tem jeito. Nós não temos jeito mesmo. Não tem jeito. Tudo vende, sabe, para missões. O pastor Abrão fala, irmãos, a partir de janeiro começa a vender panela velha, coisa velha. Eu falei, não, bem, você falou que não é para vender coisa velha, é para vender coisa boa para missões. E aí, eu falei, não tragam um presente que depois vão tomar lá no aeroporto. Eu explico direitinho lá. Aí, eles ficaram meio assim, mas daí, pastor? Eu falei, não, uma roupa, ela vai usar, vai tirar a etiqueta, vai passar e tal. Contei as coisas lá. E aí veio, irmãos, na hora da oferta. E eu ainda pensei, meu Deus, fulano podia estar aqui, né? A gente sempre pensa no que tem dinheiro, mas Jesus amado, Jesus não pensa nisso. O cego aqui era um coitado. Não tinha nada para oferecer. E Jesus tinha tudo para oferecer para ele. E aí, quando vieram as pessoas, assim, eu tenho que contar esse valor, sabe? Porque não tem como não contar. E aí, eu vi entregar uns envelopes para ela. E eu vi as pessoas que trouxeram à frente, colocaram numa cestinha, e daí eu fui com uma outra irmã e nós contamos lá e deu tanto de oferta. Eu falei, pai, tenha misericórdia. Mas eu falei, já tinha falado com a diretoria da igreja sobre o caixa e tal. Tá, tudo bem. Eu vi uns envelopes assim, mas eu não sabia quanto que tinha nos envelopes. E eu vou ter que contar esse valor para vocês.
Cris recebeu de uma pequena igreja com um pinguinho de gente que foi no culto 2.300 e parará de oferta. Sabe por que eu sei? Não que ela contou dinheiro para mim, porque ela deu R$240 de dízimo. Ela falou, vou dar o dízimo aqui. O pastor ainda falou, não, Cris, não precisa. Ela falou, não, está no meu coração. Você pergunta para mim, de onde que saiu com aquele, se eu contar para vocês a quantia de gente que tinha lá? Eu não sei. Eu não sei. Sabe de onde que saiu? Eu sei, do coração. Uma igreja missionária é só quem vive lá para saber. São poucas pessoas, mas são pessoas que têm um coração missionário. E quando o pastor Abraão vai colocar os projetos físicos e financeiros da igreja, o pastor Abraão fala assim, ó, isso aqui é a igreja, missões não tem nada a ver com isso. E nós continuamos trabalhando para missões e trabalhamos, pagamos e tudo certinho, graças a Deus. Não fazemos nada assim além que nós podemos, mas Deus tem abençoado a nossa vida, a vida financeira da igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que a partir da decisão de nós contribuirmos com missões, a igreja nunca mais teve problema. Glória a Deus, aleluia. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.